os frutos de todas as árvores do jardim. Você pode comer, exceto um: o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que você comer esse fruto, você certamente vai morrer. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabia que no dia que vocês comessem do fruto da árvore, seus olhos se abririam e vocês seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E são muitos os que andam por esse caminho. A voz do povo é a voz de Deus. Todas as coisas boas que acontecem a você, tudo aquilo que é perfeito, vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Tudo aquilo que a mente do homem pode conceber, ela pode alcançar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas acima do próprio Apocalipse, eu acredito na bondade eterna do Criador que insuflou a imortalidade no homem. Assim, acima de todos os apocalipses, eu acredito em Deus e na imortalidade. E essas duas coisas preponderarão em qualquer tempo da história. Para uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte. Todos temos luz e trevas dentro de nós, mas o que nos define é com qual lado escolheremos agir. Não existe bem ou mal, só o poder. E aqueles que são fracos demais para o escolherem. Não haveria luz se não houvessem trevas. Ter sido tão profundamente amado por alguém que já tenha morrido nos concede proteção eterna. Olá, você que nos acompanha nesse finalzinho de tarde aqui em São Paulo. Estamos muito felizes com a sua presença e, sinceramente, esperamos que você tenha apreciado a programação que fazemos com carinho para cada um de vocês. Bem, essa é a Nova Semente,
uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que juntos nós possamos ter semana após semana uma experiência especial e real com Deus. Magia, previsões do futuro, o desenvolvimento de uma nova compreensão sobre aspectos espirituais, a comunicação com mortos, essas e outras questões relacionadas com o sobrenatural têm se popularizado de maneira crescente entre as mais diversas faixas etárias e classes sociais. A crença de que o ser humano, ele porta um poder místico, um poder que transcende o conhecimento racional, a lógica, o qual o torna capaz o ser humano de lidar com uma realidade sobrenatural, tem sido apresentada como uma verdade inquestionável entre muitas pessoas. No entanto, essa é uma realidade, querido, antiga, que hoje vem revestida numa roupagem moderna, numa roupagem comercial. E essa abordagem tem guiado o mundo de uma maneira direta. Um mundo que cegamente compra a ilusão proferida pelo inimigo e originador do mal, que afirmou aos nossos primeiros pais que o ser humano é capaz de transcender a realidade temporal e que nós, como seres humanos, podemos, de certa forma, tornar-nos como Deus. No entanto, a Bíblia ela apresenta a realidade acerca do sobrenatural através de uma perspectiva diferente. Nós vemos na perspectiva bíblica um dualismo entre a realidade ao aspecto sobrenatural e também a ilusão ao engano, que de uma forma ou outra, queridos, afeta a vida de cada um de nós. Se paramos para pensar, verdade, engano, fato, mentira, realidade, ilusão. Será que realmente existe no mundo invisível ao nosso redor uma batalha entre o bem e o mal? Uma batalha que é constantemente travada. Será que de uma forma ou outra cada um de nós está envolvido nesse conflito cósmico? Hein? Será que nós podemos confiar naquilo que esse livro nos apresenta sobre manifestações sobrenaturais? Será mesmo que o ser humano é portador de um poder místico, sobrenatural, como muitos hoje acreditam? Para responder não apenas estas, mas outras importantes e profundas questões, nós estamos desenvolvendo a atual série de mensagens intitulada Atividades Paranormais. Durante essa série nós buscamos encontrar a segurança que nós necessitamos, mas acima de tudo a esperança que nos traz significado, a esperança que nos traz a razão para a gente continuar vivendo nesse mundo, um mundo que não é tão simples assim. E hoje nós vamos discutir um assunto que é muito popular na sociedade brasileira: astrologia. Esse é um assunto que é extremamente importante por duas razões. A primeira, pelo grande número de pessoas que estão envolvidas de uma forma ou outra com a astrologia. E a segunda razão, pela direta atenção que a Bíblia também dá a esse tema. Mas a primeira e quem sabe a pergunta inicial é simples: o que é a astrologia? Afinal, o que é? Qual é a natureza da astrologia? A astrologia, a palavra astrologia, ela vem de duas palavras do grego. A palavra astron, que significa astros, estrelas, corpos celestes, e logos, o estudo. Portanto, o estudo dos astros, e ela é vista como uma pseudociência, segundo a qual as posições dos corpos celestes podem, hipoteticamente, prover informação sobre a personalidade, sobre as relações humanas e diversos outros assuntos relacionados com a vida. Em outras palavras, a astrologia afirma
que a posição do Sol, da Lua e de outros planetas, e que os movimentos desses astros influenciam de maneira direta e de maneira, podemos assim dizer, sobrenatural, os seres humanos e outros eventos aqui do nosso planeta. A principal ferramenta que os astrólogos usam para a interpretação de como os astros celestes eles afetam as pessoas é aquilo que é chamado de mapa astral. Alguns chamam como sendo a carta natal. Esse mapa, vocês podem ver ali uma ilustração, ele calcula a posição exata do Sol, da Lua e dos planetas ali no momento do nascimento de uma pessoa. Em outras palavras, o mapa astral apresenta a configuração ali dos planetas no exato momento que alguém respira ali pela primeira vez. E é por isso que é importante, ao preparar o mapa astral, saber exatamente a hora do nascimento de alguém, o momento exato que a pessoa nasce. Porque de acordo com os astrólogos, essa exata posição do Sol, Lua, dos planetas, dos corpos celestes, envia no momento do nascimento uma força, um poder mágico que permanentemente se associa ali ao recém-nascido. É como se fosse um selo celestial que determina o futuro, o caráter da criança e consequentemente, seu destino. Além dessa carta natal, os astrólogos eles também usam mapas secundários. Como o Sol, a Lua e os outros planetas eles estão sempre em movimento, outros mapas são necessários ali para determinar a influência desses corpos celestes em outros momentos da vida. Supostamente as informações ali recebidas desses mapas astrais, eles podem ajudar qualquer pessoa a tomar importantes decisões em diversas áreas da vida humana. Por exemplo, o amor, relacionamentos, a profissão e até mesmo decisões financeiras. E por falar em decisões financeiras, exatamente há um mês atrás, foi publicado um artigo no Brasil Econômico intitulado Astrologia dita hora e data para fazer investimentos. Eu trouxe aqui a vocês parte desse artigo, gostaria que vocês ouvissem com atenção. Vejam só que interessante é. Na tentativa de elevar os ganhos e reduzir os riscos associados ao investimento, a ordem é diversificar também nas fontes de análises. Nesse cenário, ganham terreno os astrólogos, capazes de auxiliar na escolha de um papel, na orientação de uma carreira e até na tomada de decisões corporativas. Assim como as análises gráficas e fundamentalistas, os interessados na astrologia agora contam com recomendações místicas, com análises diárias, e aqui cita um diretor de uma empresa, Maurício Bernis, da Astro Brasil, faz relatórios em que aconselha compra e venda de ações, além de ser capaz de identificar o perfil do investidor e avaliar o potencial de determinados papéis. Interessante que não é de hoje, diz o artigo, que os investidores tenham utilizado os recursos astrológicos. Por exemplo, o banqueiro JP Morgan, um dos apreciadores dessa ciência, usou a frase: milionários não usam astrologia, bilionários sim, para justificar o sucesso que ele teve na Bolsa de Nova York. E o artigo continua dizendo que o especialista que atua como consultor, falando do brasileiro, explica que o mapa astral pode ser feito por meio da data de abertura do negócio ou do primeiro contrato social, o momento que assinou o contrato social, o nascimento da empresa, ali marca-se um minuto e se prepara o mapa astral. O tipo de atividade da empresa também é levado em consideração. Com base nisso, fazemos o trabalho de análise. Podemos ainda combinar um mapa astral da empresa com um mapa astral dos executivos, além de fazer uma comparação com o movimento coletivo no ramo ali da companhia. O astrólogo explica que ainda existe o preconceito com a utilização dos mapas, mas revela que executivos têm usado com frequência o recurso, que em alguns casos eles só fecham acordos após a consulta astral. O sucesso é tanto que o astrólogo Bernis já estuda abrir um clube de investimentos em parceria com uma corretora, Magliano, do ex-presidente da
Bovespa, Raimundo Magliano Filho, voltado para investidores simpatizantes da astrologia. Os investidores receberão diariamente recomendações indicativas se as ações de determinada empresa vão abrir com variação positiva ou negativa. E o interessante é que ele conclui dizendo, questionado sobre o confronto entre a recomendação astral e as recomendações dadas pela corretora, o astrólogo é enfático. Vai prevalecer a feita com base na astrologia. Como vocês percebem e podem ver, a informação recebida desses astrólogos aparentemente revela como pessoas devem proceder em cada situação da sua vida. Como é possível calcular a posição dos corpos celestes no futuro, calculando obviamente usando as suas órbitas? Os astrólogos, eles garantem predizer o futuro de qualquer pessoa. Talvez essa seja a razão pela qual utilizam o slogan, e Astro Brasil, essa empresa, o slogan deles é o seguinte: astrologia com responsabilidade, profissionalismo e qualidade nos resultados. Muitos creem, queridos, que a astrologia pode prever se terão um bom dia ou um mau dia, uma boa semana ou uma má semana, um bom mês ou um mau mês, um bom ano ou um mau. Se uma pessoa faz decisões, as decisões do seu dia a dia, usando sempre um mapa astral, de acordo com a astrologia, esse é o caminho para a felicidade e sucesso em qualquer área da vida. Adeptos? Muitos. Por exemplo, só nos Estados Unidos, aproximadamente 10 milhões de pessoas são seguidores zelosos da astrologia. Cerca de 40 milhões de americanos, e o que é surpreendente, na sua grande maioria, mulheres, envolvem-se com práticas astrológicas. Na Inglaterra, cerca de 2/3 da população leem horóscopos diariamente. Na Alemanha, aproximadamente 18 milhões de pessoas não saem de casa sem antes ler o seu horóscopo. Uma recente enquete descobriu que 58% dos franceses conhecem o seu próprio signo do zodíaco e 53% deles leem horóscopos também diariamente. E aqui no Brasil? Tome, por exemplo, a quantidade de celebridades que seguem sistematicamente as recomendações do astrólogo Oscar Quiroga, um argentino naturalizado brasileiro, a R$450 por hora. E ele que já se tornou hoje um sinônimo de astrologia aqui no nosso país. Milhões de brasileiros consultam diariamente o horóscopo. E também na busca de tomar ali as melhores decisões na sua vida. Por exemplo, todo grande jornal, todo grande portal de informação na internet possui uma seção especialmente dedicada ao horóscopo. Mas o que é alarmante é o número de pessoas que dizem ser cristãs, mas que também creem, em uma maior ou menor escala, na astrologia. Somente nos Estados Unidos, cerca de 10% daqueles que professam ser evangélicos seguem as orientações da astrologia, lendo em jornais e revistas. Mas afinal, o que a Bíblia nos fala sobre o assunto? Será que nós podemos dar crédito, queridos, àquilo que os astrólogos reivindicam? Só que antes de continuar, eu gostaria de dizer que de maneira alguma aquilo que eu vou dizer agora, por favor, tem como objetivo magoar ou ofender você, que quem sabe está entre nós nesse comecinho de noite. Você que vê a astrologia, quem sabe, como algo bom e importante para a sua vida. Por favor. Meu objetivo é apenas apresentar aquilo que nós encontramos na Bíblia. O que ela nos fala sobre, não somente sobre a astrologia, mas
bem como outras práticas similares. Bem, então vamos juntos ver aquilo que nós encontramos. Quando nós estudamos diligentemente a palavra de Deus, nós encontramos pelo menos 4 sérios problemas relacionados com a astrologia. E o primeiro deles, de acordo com a Bíblia, a astrologia é uma prática inútil. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela explicitamente rejeita a astrologia como uma prática que tem algum valor a nós. No antigo livro do profeta Isaías, Deus prediz a queda de um império, de um povo, uma cidade em especial, Babilônia. Por isso cairá a desgraça sobre você, referindo-se à Babilônia. E as suas feitiçarias não valerão nada. A sua destruição está chegando e não haverá jeito de escapar dela. Será uma desgraça como você não imaginava e virá quando você menos estiver esperando. Fiquem com os despachos e as feitiçarias que vocês têm praticado desde que era jovem. É possível que eles a ajudem e que com eles você assuste os seus inimigos. E apenas abrindo um parênteses aqui, aparentemente a Bíblia aponta para a realidade de que há certo tipo de poder nas práticas ocultas, como acabamos de ler. Mais alguns minutos nós voltaremos a esse assunto. Mas continuando o texto do profeta Isaías, a partir do verso 13, do capítulo 47, nós lemos: apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando as estrelas, a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Fico imaginando quanto é que eles cobravam por hora. Pois eles são como palha, diz a Bíblia. O fogo os destruirá, e eles não poderão se salvar. Pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele. É isso que acontecerá com seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Nesse relato que nós vemos, em primeiro lugar, Deus condena o conselho dos astrólogos e adivinhos babilônicos. Por sinal, é importante que você saiba que a história da astrologia aponta para os primórdios da história babilônica. E isso 3 milênios antes de Cristo. Onde naquele período, junto aos babilônicos, os mapas astrais já eram preparados na tentativa de prever o futuro. Tanto na Babilônia quanto na Síria, que eram culturas sumérias ou culturas mesopotâmicas, a astrologia ela tinha uma supremacia tremenda na religião oficial. Ela é utilizada como um dos 2 meios ali disponíveis para os sacerdotes, na busca de conhecer a vontade e a intenção dos deuses. O outro meio era através da inspeção do fígado de animais ali que eles sacrificavam. Além disso, Deus afirma, queridos, que as previsões que já eram realizadas, tomando por base os movimentos ali dos astros celestes, não salvariam esses homens, aqui citando de maneira clara, do juízo divino que se aproximava deles. Deus afirma claramente que os conselhos dos astrólogos seriam inúteis, não apenas para outras pessoas, mas principalmente para eles. Não haveria mapa astral capaz de salvá-los da iminente destruição. E nós vamos voltar em esse assunto em mais alguns minutos. Só que além disso, de acordo com a Bíblia, além da astrologia ser uma prática inútil, a astrologia também é uma prática de adivinhação. A segunda razão bíblica, queridos, para a rejeição da astrologia é porque Deus proíbe as práticas ocultas. E basicamente a astrologia é uma prática de adivinhação. A definição do dicionário em português aqui eu tenho do Aurélio sobre a astrologia é o seguinte: astrologia, um substantivo feminino, é a arte de predizer os acontecimentos pela observação dos astros. Como mencionei há pouco, queridos, não há como desassociar a história babilônica da astrologia. É por sinal importante que você também saiba que foram os babilônicos que desenvolveram os signos do zodíaco. Babilônia, uma nação
mergulhada no ocultismo, uma nação mergulhada em práticas pagãs. Foi essa nação que desenvolveu aquilo que hoje é visto por alguns como uma ciência. Em realidade, a astrologia, queridos, é uma arte ocultista, e Deus condena como mal e como uma abominação para Ele. Além disso, Deus afirma que a prática da astrologia leva ao contato com maus espíritos, conhecidos por demônios. Eu gostaria que você ouvisse com atenção a orientação que Deus deu ao seu povo Israel, quando eles estavam para entrar na Palestina. Ouçam com atenção. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor, continua o texto bíblico, tem repugnância por quem pratica estas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Percebem? Deus explicitamente disse aos israelitas que eles não deveriam adotar as práticas ali das nações pagãs que estavam ao seu redor. Mesmo que a palavra astrologia não esteja especificamente na lista de práticas que acabamos de ler, ela está incluída nos termos aquele que pratica a adivinhação, ou aquele que faz presságios. E aqui é importante ampliar um pouco mais, queridos, o que significa adivinhação. Adivinhação é uma tentativa de conseguir uma informação secreta, algo que estava escondido, a tentativa de desvendar o desconhecido, ou tentar prever o futuro através de qualquer outra fonte que não seja a palavra de Deus. A adivinhação também inclui a prática de descobrir a informação, predizer o futuro através de alguns padrões que são encontrados na natureza. Alguns fazem adivinhação com a formação das nuvens, alguns com os voos dos pássaros, as linhas da palma da mão, as posições dos astros, a posição das folhas ali no fundo da xícara de chá, a leitura das cartas de tarô, as meias e sapatos deixados pelo corredor que o marido deixa em casa. Só pode descontrair. Deus não deseja, queridos, que nós busquemos, ouçam com atenção, Deus não deseja que nós busquemos um conhecimento especial sobre aspectos desconhecidos, além daquilo que Ele mesmo já revelou na sua palavra. A própria Bíblia afirma de maneira clara a nós: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Tudo aquilo sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, que Deus não decidiu nos revelar em sua palavra, deve permanecer em segredo até o momento que Ele decida o contrário. Tudo aquilo que Deus já nos revelou na sua palavra é mais do que suficiente para nos dar a segurança e a direção que nós precisamos para a nossa vida. E principalmente para aquilo que Ele tem planejado para cada um de nós no futuro. E por falar em revelação sobre o futuro, queremos mais uma vez dizer a cada um de vocês que não deixe de comparecer no nosso encontro semanal em que nós estudamos de maneira profunda a palavra de Deus. Semana após semana temos aqui em 3 horários, 3 dias distintos, nas terças-feiras, às 19h30, às quartas, às 18h30 e aos sábados, às 4 horas. Há pouco antes de começar o programa, nós tivemos mais de 50 pessoas estudando a Bíblia na programação Começos, no programa Começos. Mas voltando, queridos, à perspectiva bíblica. De acordo com a Bíblia,
além de ser uma prática inútil, além de ser uma prática de adivinhação, a astrologia também é uma prática de idolatria. Isso mesmo, idolatria. A astrologia, queridos, ela pode ser vista como uma falsa religião. Porque, em certo sentido, as pessoas que a praticam estão indiretamente adorando o Sol, a Lua, os planetas. Pense comigo. Quando alguém busca inspiração, instrução, direção em mapas astrais para suas decisões, quando alguém busca a orientação em horóscopos, esse alguém está se curvando e servindo, quem sabe sem perceber, ao Sol, à Lua, planetas. Você não concorda comigo que quando alguém não toma qualquer decisão importante na sua vida, sem antes consultar o seu mapa astral, essa pessoa está colocando sua fé, sua esperança, seu futuro, seu destino em quem? No Sol, na Lua, nos demais astros. Sem dúvida alguma, a Bíblia, queridos, rejeita a astrologia. Ela leva as pessoas à terrível transferência da sua lealdade ao Deus infinito, Criador do universo, para as coisas que esse Deus criou. A astrologia é, portanto, uma prática centrada, ouçam com atenção, a astrologia é uma prática centrada na criação e não no Criador. É como você dá todo o crédito, honra, glória às extraordinárias obras de arte, esquecendo completamente quem foi o artista que as produziu. Nenhum astrólogo, vivo ou morto, daria as obras, por exemplo, de Michelangelo, Van Gogh, o mérito que corresponde aos atores, aqueles que criaram. Só que esses mesmos astrólogos fazem isso sistematicamente com Deus. Ao invés de apontar para o Criador, não, apontam a criação. Aparentemente se esquecem de que Deus é infinitamente mais digno de honra, glória. Porque foi esse Deus que, segundo a palavra, criou os céus e a terra. E além disso, queridos, no Criador, e somente nele, está o manancial da vida. E é na sua luz que veremos a luz. A advertência de Deus é muito clara nesse ponto. Ao erguerem os olhos aos céus e verem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostem diante deles. E prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A astrologia, de acordo com a Bíblia, é incompatível com a vida daqueles que decidem seguir os caminhos de Deus. A astrologia afirma que os astros determinam nossa personalidade, não Deus. A astrologia afirma que nosso futuro é determinado pelos corpos celestes, não Deus. A astrologia afirma que as nossas decisões devem ser centradas no posicionamento ali dos astros, e não Deus. Portanto, queridos, para mim, e sinceramente espero que para você também, fica muito claro que a astrologia nada mais é do que uma falsa religião. A astrologia é uma falsa religião porque tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, do Deus verdadeiro, nada mais é do que uma tentativa, mais uma tentativa do inimigo das nossas almas para desviar nossa atenção do Criador, para desviar nossa atenção para qualquer coisa que possa substituir o lugar de Deus na nossa existência. A astrologia rejeita a soberania, a providência do único Deus, do Criador do universo.
Ao contrário, a astrologia coloca, queridos, o universo tendo o controle sobre Deus, ao invés de Deus tendo o controle sobre o universo. Eu gostaria de deixar aqui com vocês uma sugestão. Como seguidores de Deus, nós nunca deveríamos levar em consideração os signos do zodíaco na nossa vida. Quando você menciona ou faz referência a eles, nem que seja de maneira superficial, qual é o seu signo? Querendo ou não, nós estamos associando, indiretamente promovendo algo que é detestável aos olhos do nosso Deus. E finalmente, de acordo com a palavra de Deus, a astrologia também é uma prática centrada na desilusão. Se houvesse qualquer validade na prática da astrologia, Deus certamente a teria apoiado, Deus certamente a teria promovido entre nós. Mas pelo contrário, Deus afirma que ela nada mais é do que uma grande ilusão. Ouçam: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Vaidade. Frívola. Efêmera. Enganosa. Vil. Em outras palavras, queridos, uma grande desilusão. E nos tempos de Jeremias, grande parte das nações ali ao redor do povo de Deus já haviam adotado as práticas da astrologia. Só que Deus diz claramente aos seus seguidores que eles não deveriam seguir o exemplo dessas nações. E eu pergunto a você, por quê? Porque a astrologia, como qualquer outra prática religiosa centrada na idolatria, é uma grande desilusão. E essa desilusão, queridos, não é pequena. Não é pequena. Por exemplo, a astrologia afirma que o signo zodíaco de uma pessoa influi de certa forma na compatibilidade do matrimônio. Que as pessoas precisam encontrar alguém em que os signos também se casam. No entanto, um estudo foi feito por dois doutores, Kurtz e Fracknoy, com 2.978 casais que se casaram. E nesse mesmo estudo, eles também analisaram 478 casais que se divorciaram num período de 2 anos. E esse estudo demonstrou que os signos do zodíaco não alteravam significativamente o resultado de qualquer desses dois grupos. Os nascidos com os signos compatíveis casaram e se divorciaram com a mesma frequência daqueles que estavam no grupo dos signos que eram vistos como incompatíveis. Acaso? Outro exemplo. Os astrólogos alegam que os cientistas, que os políticos, eles são favorecidos por um ou outro signo do zodíaco. Ou seja, que há uma suposta conexão entre o signo de uma pessoa e as possibilidades de sucesso, êxito, na sua profissão, ao exercer o seu trabalho. Ao investigar esse tema, um outro doutor, o nome dele John McGarvey, ele comparou a data de nascimento de 16.634 cientistas e 6.475 políticos, e ele não encontrou de maneira empírica qualquer correlação que substanciasse as afirmações dos astrólogos. Em realidade, é praticamente impossível encontrar 2 astrólogos que possam dar a mesma interpretação de um mapa astral. Que nos leva a pensar o seguinte: será mesmo que a astrologia nada mais é do que algo que aparentemente traz conforto e esperança, mas no fundo, nada mais é do que uma grande desilusão? Como é que nós podemos ter certeza disso? Para concluir, queridos, eu gostaria que você ouvisse com atenção uma impressionante história que nós encontramos na Bíblia. Aproximadamente 6 séculos antes de Jesus Cristo,
no período desse grande império, o Império Babilônico, Daniel, um jovem judeu que havia sido levado como cativo ali para o palácio do grande rei Nabucodonosor, ele teve uma experiência extraordinária lá na corte babilônica. Pela sua capacidade intelectual desse jovem, Daniel, pela sua capacidade física, Daniel, ele foi escolhido para ser um dos conselheiros, um dos sábios da corte do rei. O rei Nabucodonosor teve um sonho estranho. Você pode ler essa história, ela se encontra no 2º capítulo do livro de Daniel, que está no Antigo Testamento. O sonho foi tão estranho, é daqueles que você tem depois de que você come 16 pedaços de pizza e vai dormir. Tão estranho que Nabucodonosor perdeu ali completamente o sono, e desesperado ele chama ali os adivinhos, os encantadores, os astrólogos que ele tinha ali na sua corte, e ele demanda a Nabucodonosor, aqueles homens, que eles dissessem ao rei o significado do sonho. E os adivinhos, eles, ao serem ali interpelados por Nabucodonosor, eles responderam: ouçam, ó rei, vive para sempre. Um bando de puxa-saco aqui. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O único problema é que Nabucodonosor sequer se lembrava do sonho. E irado, o rei respondeu aos astrólogos, diz a Bíblia: essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Ele estava realmente bravo. E depois de tentar ganhar algum tempo, tentando convencer Nabucodonosor da importância dele lembrar do sonho, para que pudesse contar para eles, para que eles pudessem criar uma interpretação, o texto bíblico diz que os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Em seguida, Nabucodonosor fica tão irado, que ele ordena que todos aqueles sábios, não apenas os astrólogos, mas todos os sábios da corte fossem mortos. Daniel, que não estava presente aqui nesse momento, ele soube da situação, porque até mesmo Daniel sofreu a pena. Os soldados foram até onde ele estava para matar Daniel, porque ele fazia parte dos sábios da corte. E quando ele soube da situação, ele pede ao rei um período de tempo para dar a interpretação daquele estranho sonho. Daniel vai então para sua casa, e juntamente ali com 3 amigos, Daniel começa a orar a Deus, pedindo misericórdia e a orientação diante da situação, o que fazer. E Deus, querido, segundo a Bíblia, atende à súplica de Daniel. E Deus revela o mistério do sonho de Nabucodonosor para Daniel. Mostra a ele o sonho e a interpretação. Horas depois de estar ali finalmente na presença do grande Nabucodonosor, disseram: rei, há alguém que pode ajudar. Trouxeram Daniel ali diante do rei. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele, esse Deus, mostrou ao rei Nabucodonosor, o que acontecerá nos últimos dias. E em seguida, queridos, Daniel conta ao rei o sonho. Nabucodonosor ficou assim.
E em seguida, Daniel dá a Nabucodonosor a interpretação. E Nabucodonosor ficou. Porque naquele sonho, queridos, de maneira assombrosa, Deus revela o futuro do nosso mundo até os nossos dias. Aquele sonho, na interpretação, revela também o fim que de nós se aproxima. Por sinal, se você ainda não conhece os detalhes desse sonho, a sua interpretação, mais uma razão para você não deixar de perder o programa Começos. Pastor, não estou entendendo nada. Por que você contou essa história para nós, né? Queridos, os astrólogos foram totalmente incapazes de dar qualquer interpretação ou explicação para Nabucodonosor. Em realidade, eles não foram sequer capazes de dizer qual foi o sonho. Isso porque eles eram os pais da astrologia, né? Somente Deus pode revelar o futuro. Somente Deus pode revelar o futuro através ali do seu profeta Daniel. Somente Deus pode mostrar o que vai acontecer através de sua palavra. Em realidade, os astrólogos babilônicos não foram sequer capazes de predizer a destruição do seu próprio império. E essa é outra história que está no mesmo livro, no capítulo 5. E foi o que nós vimos no começo, naquela profecia de Isaías, de maneira clara, Deus dizendo: esse império e esses homens serão destruídos como palha pelo fogo. Isso nos leva a um importante aspecto. A astrologia, queridos, nunca leva seus seguidores ao verdadeiro Deus. A astrologia nunca leva os seus seguidores a entender a sua vontade. Da mesma forma como aqueles astrólogos babilônicos também não levaram o seu povo, o seu rei, ao Deus verdadeiro. Não. Portanto, de acordo com a revelação de Deus, aquilo que nós encontramos, queridos, em sua palavra, a astrologia é uma prática inútil, sem valor. É uma prática de adivinhação. É uma prática de idolatria. E nada mais é do que uma grande desilusão. Mas você pode estar se perguntando, mas onde é que a gente pode encontrar segurança? No meio de tanta incerteza. Onde é que a gente encontra paz, descanso, no meio de tanta ansiedade e dor que esse mundo apresenta? Que enquanto os astros têm trazido divisão, interpretações distintas entre ali os próprios astrólogos, eu pergunto a você, por que não buscar direção no Criador dos astros? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Jesus Cristo, o Criador do universo, o Criador de cada estrela, de cada planeta, de cada galáxia. Esse mesmo Jesus Cristo, quando por esse mundo andou, ele afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui, querido, está a diferença entre andar nas trevas e andar na luz. Aqui nós encontramos o que significa andar de acordo com a vontade de Deus,
ou andar de acordo com a nossa própria vontade. Esse mesmo Jesus Cristo, hoje Ele estende o convite para cada um de nós. Esse mesmo Jesus Cristo diz lá no finalzinho da Bíblia, no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que convite maravilhoso é esse! A mão daquele que criou o universo, a mão daquele que criou tudo o que existe, está hoje batendo no meu coração, no seu coração, com um único desejo. Ele deseja entrar e habitar na nossa vida. Queridos, alguém que viu o futuro, não um astrólogo, mas um verdadeiro profeta de Deus, chamado João. Ele escreveu: vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Mas ouçam, a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro, Jesus Cristo, é a sua lâmpada. De acordo com a Bíblia, a astrologia nunca esteve nos planos iniciais de Deus para nós como seres humanos. De acordo com a Bíblia, ela foi abominada por Deus como idolatria e paganismo através dos séculos da história humana. E como acabamos de ler, aparentemente a astrologia não terá qualquer chance de ser um dia adotada, principalmente em um futuro bem próximo, em um lugar onde não haverá mais a necessidade do sol e nem da lua. E eu te pergunto, sendo assim, por que dar atenção ao engano da astrologia hoje? E aqui, diante de você, mais uma vez, está uma importante escolha a ser feita. A escolha entre saber o que está escrito nas estrelas ou saber aquilo que Deus sonha para a sua vida. Uma escolha apenas. Uma escolha apenas. E então, qual é a sua? Qual é a sua escolha? Grande Deus, Senhor, em humildade, levamos a Ti, Senhor, nossa voz nesse momento, reconhecendo que Tu és o único Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, do universo. Te agradecemos porque em Tua palavra, de maneira clara, podemos ver, Senhor, que há um conflito cósmico entre o bem e o mal. E nesse conflito,
O inimigo de nossas almas tudo faz para desviar a nossa atenção daquilo que é verdade, da realidade, por engano, para mentira, para ilusão. E te agradecemos, Senhor, porque em Tua misericórdia, de maneira clara, Tu deixastes a nós, Senhor, os perigos que enfrentamos em nossa vida quando seguimos os caminhos da astrologia. Vimos, Senhor, que, segundo Tua palavra, ela é inútil. Ela é uma prática de adivinhação. Ela é idolatria. Mas, acima de tudo, uma grande desilusão. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos confiar naquilo que o Senhor já revelou a nós. Aquilo que nos dá base segura para que possamos viver olhando para o futuro, certos, seguros, confiantes de que Tuas promessas se cumprirão, de que em breve, muito em breve, poderemos também ver como João viu aquilo que o Senhor mostrou a ele, o fim da história de dor, quando Teu Filho amado Jesus Cristo a esse mundo regressar. E queremos, Senhor, estar prontos para aquele momento. E, bom Deus, de uma maneira especial, eu oro a Ti por cada pessoa que aqui se encontra. Bom Deus, talvez algumas delas ainda tenham usado a astrologia como algo que lhes traz satisfação, ou algo de bom. E Te peço, Pai, que de forma alguma saiam daqui magoados com o que ouviram. Tu sabes, Senhor, não foi o propósito ao preparar essa mensagem. Eu suplico, bom Deus, que permitam que Teu Santo Espírito continue falando a eles. E que tomem a decisão, Senhor, de buscar a informação quanto ao futuro em Tua palavra, e não em aspectos desenvolvidos pelo homem, dentro de um contexto de idolatria e paganismo, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Pai querido, toma-nos em Tuas mãos, acompanha-nos durante essa semana, e que possamos estar seguros em Ti. Isso eu Te lhe suplico, Pai eterno, em nome e pelo amor daquele que criou os astros, sol, a lua, as estrelas, cada um de nós, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.